primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui, aqueles que vieram contribuir, né, assistindo, a banca, principalmente, né, a professora Marcela, que novamente me acompanhou na qualificação junto com a professora Andréia, e com certeza contribuiu muito para o meu texto. Você vai ver que muitas das coisas que você propôs, a gente acatou porque realmente fazia sentido, mesma coisa a professora Andréia, e agradecer, obviamente, meu orientador, né, pela oportunidade, e ao professor doutor da Assunção, que está aqui hoje contribuindo também, mesmo sendo de uma área um pouco diferente que é a história, né, mas entendendo essa relação entre história e dança e tentando contribuir também para o nosso trabalho. Bom, eu sou a Bruna. O meu trabalho tem como título A Dança como Projeto Educativo nas décadas de 1930 e 1940, circulação, discursos e propostas em torno de um objeto de ensino. O orientador, professor Dr. Omar Schneider, linha de pesquisa, estudos históricos, socioculturais, educação física, esporte e lazer. Bom, primeiro eu gostaria de destacar que, como o Omar já brevemente falou, eu entrei com um projeto diferente do que hoje eu estou apresentando como dissertação. O projeto inicial, eu tinha a ideia de estudar a história da disciplina dança no currículo de formação dos professores de educação física da Escola de Educação Física do Espírito Santo, que é a primeira escola de educação física do país. Então, eu queria entender como a dança se materializou nesse currículo, qual era a proposta para a dança, como que ela era ensinada, quem eram os professores. Então, essa era a primeira proposta. Assim que eu entrei para o mestrado, eu tive um contato, né, passei a ter um contato maior com o arquivo permanente do Centro de Educação Física e de Esporte, da UFES, e nesse contato eu também consegui chegar a analisar os dossiês de algumas alunas das primeiras turmas desse curso de Educação Física. Nessa análise, eu percebi a presença da disciplina Danças Regionais desde a turma de 1932, sendo que a primeira turma é de 1931, que era um curso de emergência. E aí, percebemos que, apesar de haver essa presença dessa, no caso, disciplina, né, do currículo de formação de professores de educação física, ela estava sem atribuição de notas, diferente de outras disciplinas, como, por exemplo, psicopedagogia, história da educação física e anatomia e fisiologia, que tinham notas aferidas. Então, esse detalhe expresso dos dossiês fez surgir várias questões na minha cabeça e na do meu orientador, como, por exemplo, por que, né, que uma disciplina como a dança não tem uma nota atribuída e outras disciplinas, em sua maioria, têm notas atribuídas? Por que esse detalhe está expresso no dossiê apenas a partir de 1932? Né? Como que isso aconteceu? Como que isso entrou? E, principalmente, pensando na Escola de Educação Física do Espírito Santo, que tinha como professores que vieram, né, do Exército, que tiveram uma formação muito específica, voltada para o treinamento das tropas militares, como que esses professores que não sabiam, provavelmente, ensinar a dança, nem tiveram contato com esse conteúdo, como que eles fizeram para poder ministrar aulas sobre esse ensino? Foram eles que ministraram? Foram professoras que foram formadas por eles? Né? Será que foram eles? Então, essas foram algumas questões que começaram a surgir a partir dessa análise do dossiê. E aí, para tentar entender a circulação de uma disciplina como a dança, né, um conteúdo formativo como a dança, na Escola de Educação Física, nós tentamos olhar primeiro para o que estava sendo divulgado no Brasil, o que estava acontecendo no Brasil em relação à dança, né? Então, nós decidimos focar o nosso trabalho na imprensa periódica, buscando entender a circulação da dança como um conteúdo para poder entender a parte local do Espírito Santo. Então, o objetivo do nosso projeto vai ser identificar as formas e sentidos atribuídos à dança na escolarização por meio da imprensa periódica, após a obrigatoriedade de educação física no sistema educacional, pela reforma Francisco Campos, de 1931, e analisando como ela se tornou um objeto de interesse, então, do Estado e da área para poder ser inserida no currículo de formação de professores, né? Qual era a proposta, qual a intencionalidade? Porque ela passou a ser um objeto de interesse para esses professores, tomando como referência, então, as revistas especializadas e de variedades que circularam nas décadas de 30 e 40, né? Revistas de educação física, comerciais e institucionais.
A primeira justificativa que eu apresento é uma justificativa que eu percebi no desenvolvimento de uma pesquisa durante a minha graduação. Na minha graduação, eu tentei me aproximar muito da área científica, né, dessa questão da pesquisa, então eu me envolvi com diversas iniciações científicas e uma delas tinha a dança como objeto de ensino. Nessa pesquisa intitulada A Inserção da Dança nas Aulas de Educação Física do Ensino Médio da Rede Estadual de Serra e Espírito Santo, eu percebi algumas questões que estavam acontecendo e ainda estão acontecendo em relação à dança na escola, né, não só de ensino médio, mas na escola em geral. Primeiro, eu percebi que a dança estava sendo omissa, né? Então, poucas vezes em que a dança era trabalhada na instituição escolar era de forma muito limitada, principalmente em eventos festivos, comemorações, como, por exemplo, festas juninas, festa do Dia do Índio, Dia da Consciência Negra, então sempre como um elemento decorativo, né? Sem uma conscientização, uma reflexão sobre essa prática, e nunca usada de outra forma. Então, essa é a primeira questão que eu percebi. A segunda questão é que ainda na atualidade temos uma divisão muito grande na educação física escolar entre conteúdos voltados para as meninas e conteúdos voltados para os meninos. Então, surgiram algumas questões que nortearam a elaboração do meu projeto de pesquisa para o mestrado. A primeira, por que a dança ainda é um conteúdo relegado a um segundo plano nas aulas de educação física? Segundo, por que esse conteúdo tende a aparecer na escola somente em momentos de comemoração, festas comemorativas, como já mencionei? E, por último, por que ainda existe na atualidade uma divisão na educação física escolar entre conteúdos para meninas, conteúdos para meninos, geralmente esportes para meninos e dança, ginástica ou alguns esportes mais feminilizados, né, como voleibol, para as meninas. A segunda justificativa que eu trago é uma sensação que eu tive a partir de algumas pesquisas que eu encontrei e também de levantamento que eu fiz sobre uma baixa produção relacionada à história da dança, especialmente a história da dança como disciplina do curso de Educação Física. Aqui eu trago feito por Mugler, Rodrigues e Correia, de 2013. Mugler, Rodrigues e Correia vão analisar alguns artigos científicos em 6 revistas, no caso a Revista Motriz, Revista Movimento, Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, Revista Brasileira de Ciência e Movimento e Revista da Educação Física. Nessa análise que eles fazem do período de 2000 a 2010, eles vão perceber como há uma carência de estudos que explorem a dança no sentido geral e principalmente na questão da história da dança na educação física. Então, de 2.362 artigos publicados nesses periódicos que eles analisaram, 67 apenas abordavam o tema dança, que mostra para a gente, né, que o tema dança dentro da educação física ainda é muito esquecido. E eles vão apontar também uma predominância de artigos na sub-área dos estudos socioculturais do movimento humano. Entretanto, aqui, os autores fazem, né, uma observação de que esses estudos socioculturais vão focar mais na dança como um conteúdo da educação física escolar, e não na dança, né, na história da dança no currículo de formação de professores. O segundo estudo que eu trago também é um mapeamento, feito por Brasileiro, Souza e Fragoso, 2015. Nesse caso, os autores vão mapear dissertações e teses, né? E aí, de 3.683 produções que eles encontram, eles dizem que apenas 81 abordavam a dança como um tema, né? Novamente, uma sensação baixa sobre a produção de uma história para a dança. 13 desses trabalhos não estavam acessíveis, então a gente pode ver uma falha também aí nessa questão da disponibilização e divulgação do conhecimento, e, portanto, apenas 68 deles puderam ser examinados. Dos 68 documentos disponíveis, apenas 62 eram dissertações e 6 teses, uma quantidade muito baixa se compararmos com outros conteúdos. E aqui eu trouxe, nesse quadro, um levantamento que eu fiz como uma forma de complementar os mapeamentos que eu encontrei, né, que pegaram do ano de 2000 a 2010. Então, eu fiz um levantamento do ano de 2010 a 2020 para poder atualizar esses dados. Esse levantamento foi feito na base da Cielo, né, entendendo que a Cielo hoje, né, é uma base muito importante de divulgação do conhecimento científico,
Então, ela consegue fazer esse balanceamento da qualidade, né, dos artigos que são publicados, dos estudos que são publicados. E aqui a gente pode observar algumas questões interessantes. A primeira é que os estudos estão dispersos, né, por várias regiões do Brasil, não temos uma concentração muito grande de estudos. A segunda é que a Revista Brasileira de Estudos da Presença é a revista destaque, com 3, né, produções sendo publicadas nessa revista. A segunda questão que a gente pode observar é que Vitor Andrade de Mello é o autor, o único autor a publicar em mais de um periódico, ter mais de uma produção publicada, né, significando que ele é a autoridade nesse meio em relação a uma história da dança. Também podemos observar que a maioria dos professores são formados em educação física, né, alguns doutores na área da educação, né. Também podemos observar alguns professores de dança, como a Elisa, que é licenciada em dança, a Maria Albertina, bacharel em dança, e alguns outros professores aí que vão aparecer, como o Ismael, bacharel em artes cênicas, e um graduando em História, o Rafael Guarato. Uma questão muito importante que pode ser observada aqui: não teve nenhum estudo sendo publicado numa revista de educação física, né? Então, novamente, a gente consegue perceber que a história da dança na educação física ainda está esquecida. Bom, então, como justificativa, eu trago a lacuna evidenciada tanto nos estudos de Mugler, Rodrigues e Correia, né, na análise de artigos científicos, de Brasileiro, Souza e Fragoso, na análise de tese e dissertações, e no levantamento que eu fiz de forma complementar, no banco de dados da Cielo. Também trago como uma justificativa para o período a reforma do ensino secundário, né, a reforma Francisco Campos, oficializada pelo decreto número 18.890, que vai tornar, né, a educação física obrigatória no ensino secundário, e também vai tornar obrigatório o uso do Regulamento Geral de Educação Física, o método francês, ou conhecido como Regulamento número 7, que vai trazer, né, uma série de mudanças para o campo da educação física, especialmente porque vai introduzir um método no lugar do método sueco, método francês. Para justificativa de encerramento do estudo, eu trago a criação da Escola Nacional de Educação Física e de Esportes em 1939, principalmente porque, a partir dessa criação, nós vamos ter, em 1945, o surgimento do impresso Arquivos da Escola Nacional de Educação Física e de Esportes. Esse impresso ele vai se diferenciar dos outros, porque, a partir dele, nós vamos ter publicações que vão partir não só de uma discussão teórica da dança, né, e da educação física de forma geral, mas uma discussão por meio também das experiências que são realizadas na escola. Então, esse impresso ele vai também publicar produções que vão discutir educação física, mas também vai publicar o que está acontecendo dentro da escola, que buscava, naquele período, se tornar uma instituição modeladora, né, para a prática da educação física e possivelmente também para a dança. Bom, referencial teórico e metodológico. Nossa pesquisa é histórica, amparada pela vertente da nova história cultural, né? Então, essa nova vertente da nova história cultural vai trazer uma forma diferente de trabalhar com a história, não mais entendendo a história como uma maquinaria onde a gente consegue produzir uma verdade absoluta, mas entendendo que nós podemos operar com incertezas na história, né? Então, nós não chegamos na verdade absoluta, mas sim na verossimilhança, né, na possível verdade, naquilo que a gente consegue, uma interpretação que o historiador faz de uma determinada realidade ou de um determinado acontecimento histórico. Vamos trabalhar com a crítica documental, né, entendendo que é muito importante analisar os documentos e interrogar as fontes, porque se não interrogarmos as fontes, elas não falam por si mesmas, e devemos ter cuidado na análise desses documentos, sempre de uma forma crítica, olhando para esses documentos e entendendo que eles são frutos de determinadas disputas, de determinadas intencionalidades, objetivos de pessoas e instituições que geraram esses documentos. Vamos trabalhar também com o conceito de lutas de representação, né? Então, aqui, buscando entender as disputas que estavam ocorrendo entre os periódicos de educação física, né, os 4 periódicos que vamos trabalhar, e os seus editores, seus autores e demais envolvidos na área. Vamos trabalhar com tática e estratégia, aqui entendendo a tática como
surgimento pela ausência de um sujeito de poder ou saber que precisa jogar com o terreno que lhe é imposto. No caso, a tática, a gente pode entender como a arte do fraco, né? Daquele que não detém o poder, que está submerso, né? E a estratégia, no caso, como a arte daquele que detém o poder e que consegue aqui dominar com as suas práticas estratégicas aquele que tem que trabalhar com a tática. No caso, os sujeitos, né, envolvidos ali, a imprensa periódica, no caso, autores, editores e demais envolvidos. Vamos trabalhar também com a microhistória de Gisborne, né, focando, então, no paradigma indiciário, né, trabalhando sobre os indícios, né, tentando perceber, então, olhar para os documentos, buscando seus pormenores, aquilo que geralmente a gente não consegue ver se olhar rápido, né, a olho nu, mas prestando atenção ao que esses indícios, esses vestígios vão nos falar sobre o que estava acontecendo naquele período, com a circularidade cultural também de Gisborne, tentando entender, então, a relação entre escola e a imprensa, entendendo que a imprensa influencia na cultura que está sendo produzida na escola e a escola também influencia no que está sendo produzido na imprensa. Vamos trabalhar com a história das disciplinas escolares de Chervel, 1990, tentando entender, então, a constituição da dança dentro da disciplina de educação física, né? Quais eram as propostas para a dança e para a educação física naquele período, o que estava envolvido, né? Quais as intencionalidades a partir que se pensava, né, no caso, para a dança e para a educação física, e a cultura escolar de Juliá, em 2001, para entender, então, o que estava sendo produzido na imprensa para a escola, né, pensando na divulgação de uma cultura para a educação física e para a dança. Nossas fontes. Inicialmente, né, nós fizemos o levantamento impressos, aqui não está, mas fizemos também no impresso boletim de educação física, entretanto, não achamos nenhum artigo nesse impresso, então decidimos tirar. Então, ficaram 4 impressos. A revista de educação física do Exército, né, uma revista realmente da Escola de Educação Física do Exército, então, institucional, né, oficial. A Educação Física com PHY, um impresso comercial. Revista Brasileira de Educação Física, RBF, também um impresso comercial. E arquivos da Escola Nacional de Educação Física e de Esportes, que, como eu falei, nasce a partir da Escola, né, de Educação Física. Bom, nós dividimos, né, em 3 capítulos a dissertação. No primeiro capítulo, nós buscamos abordar a circulação da dança na imprensa, tentando trazer algumas questões mais quantitativas e informativas. Então, trouxemos dados como quantidade dos trabalhos que encontramos, né, por ano e por impresso, tipos de dança que estavam em circulação, dividimos em eixos temáticos, né? Nome dos autores também, quais autores nós conseguimos encontrar, porque nem todos foram possíveis de ser encontrados. Formação de cada autor, que conseguimos também encontrar. A nacionalidade e a quantidade de produções apresentadas por cada um deles, né? Para tentar entender aí se existia uma autoridade, por exemplo, naquele período em relação à dança. Aqui, eu trouxe o gráfico 1 só para poder demonstrar bem alguns dos achados nesse primeiro capítulo. Bom, como eu disse, achamos 37 artigos. Um deles nós não conseguimos encontrar, né? Então, ficamos com um número total de 36 artigos. Aqui podemos perceber que, aqui em 1933, a Revista de Educação Física do Exército vai publicar 3 artigos, dando início a uma discussão sobre a dança. Entretanto, nos 3 anos que se seguem, nada é falado na imprensa periódica sobre a dança, e somente retorna uma discussão com a revista Educação Física, que vai publicar até 1942 diversos artigos sobre a dança, né? Inclusive, vai ser a revista que mais vai publicar sobre a dança. Percebemos também que, a partir de 1945, a Revista Brasileira de Educação Física vai também publicar alguns artigos sobre a dança, e Arquivos da Escola Nacional vai publicar a partir de 1946 e seguir até 1949, onde a gente fecha, né, a nossa periodização. Bom, aqui a gente pode perceber que a Revista de Educação Física
foi a maior, né, a que publicou uma maior quantidade de estudos sobre a dança. Aqui também, só uma forma de mostrar mais claramente, né? Tivemos 18 artigos publicados na Revista de Educação Física, 11 artigos publicados na Revista Brasileira de Educação Física e as outras duas ficaram empatadas com 4 cada uma. O gráfico 3 mostra os tipos de dança que circularam. Eu dividi esses tipos de dança em 6 eixos temáticos. Danças regionais e folclóricas. Eu coloquei os artigos que tratavam a dança, discutiam a dança a partir de uma questão do folclore, né? Então, falavam da dança como um elemento de exaltação do folclore. Dança natural moderna, né? A dança moderna, que vai circular também nas revistas, mesmo que uma quantidade menor, e que pode ser definida das duas formas, segundo os autores das revistas. Dança geral, os artigos que não abordaram um tipo específico de dança. Dança religiosa, né? Um artigo que abordou a dança sobre a questão religiosa, mais voltada para o aspecto religioso. Dança social, 2 artigos, né, que vão abordar a dança nesse aspecto mais social, era um tipo de dança que realmente existia, e outros artigos que a gente não conseguiu delimitar um eixo para eles. Aqui é importante dizer que nós delimitamos, dividimos, mas um tipo de dança poderia aparecer, né, em mais de um artigo, ou um artigo abordar mais um tipo de dança. Então, por exemplo, tiveram artigos que abordaram tanto as danças regionais e folclóricas, quanto a dança natural ou moderna. Então, a gente contou um para cada da mesma forma. Os autores, né? Aqui temos algumas questões interessantes para perceber. Primeiro, que a maioria deles eram militares, né? Ou médicos, ou professores de educação física, né? Uma grande maioria também eram advindos dos Estados Unidos, né? Também professores de educação física dos Estados Unidos, ou médicos, ou militares também. Percebemos, então, que a F também se destacou aqui. Aqui podemos perceber mais autores americanos, professores de dança, ou professores de educação física, ou médicos e militares. Aqui é interessante perceber que a Maria Helena ela vai publicar 6 artigos, né, divididos em 2 revistas, que é a Revista Brasileira de Educação Física e a Revista Arquivos da Escola Nacional. Então, a Maria Helena vai publicar 6 artigos, vai ser a única a publicar mais de 2 artigos, e vai se constituir, então, como a autoridade daquele período. Helena, professora de dança, né? Professora Helenita, professora de dança e diretora artística na área da dança. Bom, considerações parciais desse primeiro capítulo. Primeiro, como eu falei, as danças regionais folclóricas foram o estilo de dança mais discutido, com 21 produções, né? Se constituindo, então, como o tema mais abordado. Possivelmente, nós acreditamos, por existir naquele período uma questão do nacionalismo, de exaltação do nacionalismo, né? E o folclore vai aparecer como um discurso, né, que vai exaltar esse nacionalismo, então voltado para a formação de jovens, moças, né, crianças com um espírito patriótico, com um espírito voltado para a moral, né, como o período pedia. A F, Revista de Educação Física PHY, se destacava na publicação de trabalhos relacionados ao tema dança, com um total de 18 produções. E aqui é interessante perceber que grande parte desses textos que estavam na EP eram produções americanas, né? Ou então eram transcrições de danças regionais, que não tinham o nome nem autoria. E aqui na EP, nós vamos ter uma influência muito grande americana, que possivelmente nós acreditamos que esteja relacionado ao fato de que seus colaboradores estavam associados à Associação Cristã de Mostras dos Estados Unidos, né? Então, acreditamos que esse seja o motivo de terem tantas produções americanas. Um dos motivos. Percebemos o protagonismo de Maria Helena Pasbit de Sayarp, né? Com 6 trabalhos publicados, divididos entre a Revista Brasileira de Educação Física e
arquivos da Escola Nacional de Educação Física, e percebemos que tivemos 12 textos sem autoria. Desses 12 textos, 8 são apenas transcrições de danças regionais, também sem autoria. O capítulo 2, nós focamos em dividir os discursos que estavam sendo divulgados na imprensa periódica. Então, no capítulo 2, nós vamos abordar as narrativas e representações que os autores daquele período estavam construindo para a dança, no sentido de narrar uma história da dança e para a dança. O título do capítulo é História da Dança em Revista, Sentidos e Significados na Imprensa Periódica nas décadas de 30 e 40. Aqui nesse quadro, como uma sugestão da professora Marcela, nós trouxemos os trabalhos que abordaram a história da dança no sentido de facilitar para o leitor a visualização desses autores que abordaram essa história da dança. Aqui, rapidamente, podemos perceber que os impressos comerciais, no caso a EP, foram os que mais produziram a história para a dança. Percebemos também que Maria Helena Pasbit de Sá e Arp aparece aqui 2 vezes, novamente, com 2 artigos sendo publicados, e a Margarete também, Dublin, vai aparecer com 2 artigos sendo publicados, um na INEFD e na RBF. Só que aqui eu destaco que, como vocês podem ver, no título do trabalho, é uma republicação. Considerações parciais desse capítulo. Bom, primeiro, nós percebemos que os autores buscavam narrar uma história para a dança, porém, eles faziam isso sem apresentar referências que pudessem comprovar as afirmações que eles faziam, como, por exemplo, afirmações de que até os animais dançavam, enfim, de que a dança teria sido uma prática muito importante em determinado período por conta disso ou aquilo, mas eles não trazem referências ou fontes documentais que comprovem e deem credibilidade aos trabalhos apresentados. Segundo, nós percebemos um forte consumo de artigos e livros de origem norte-americana. Os poucos trabalhos que vão apresentar algum tipo de referência vão fazer referência a autores norte-americanos, principalmente. Percebemos também um discurso sobre a dança por meio de uma representação relacionada a uma origem ancestral, considerada essencialmente boa. Então, os autores que vão narrar uma história para a dança vão dizer que existiu um período ou um local na história da humanidade em que essa dança teria atingido seu ápice, onde ela teria sido trabalhada em sua essência única. Essência essa que, para eles, trabalharia os valores morais e as virtudes do espírito. Percebemos também as danças regionais e folclóricas como as práticas mais defendidas e valorizadas por esses autores, principalmente porque traziam essa questão da valorização do folclore e do patrimônio de cada local ou de cada país. Então, eles vão entender que essas danças vão exatamente tratar e trabalhar essas questões das virtudes e do espírito. E uma ênfase muito grande na capacidade de controle e orientação das emoções e das suas formas de expressão. Então, eles vão acreditar que a dança, por meio da dança, seria possível trabalhar as emoções e as sensações. E, então, afastar as crianças e jovens em formação das questões mundanas, das sensações da carne, dos desejos impuros, que naquele período eram entendidos como não possíveis de estarem inseridos na escolarização. No capítulo 3, nós vamos trazer as discussões que vão abordar a dança como uma proposta de ensino para a escolarização da educação física. E vamos, então, tentar entender como essa dança deveria ser inserida na educação física, qual era a dança que deveria ser inserida na educação física e por que motivo, qual era a proposta que esses autores apresentavam que justificava a inserção da dança na educação física. O título do capítulo 3 é Dança e Escolarização, proposições na imprensa periódica nas décadas de 30 e 40. Bom, algumas considerações iniciais. Primeiro, a dança, segundo o que a gente percebeu nos indícios encontrados nos textos, inicialmente era voltada para a mulher, para a exaltação da feminilidade, isto é, da beleza, da graça, da formosura, tudo aquilo que era entendido como próprio da mulher no período,
Então, ela apareceu como uma forma de substituir ou complementar a ginástica feminina. Não sabemos qual ginástica exatamente, não é apresentado por esses autores, mas acreditamos também que ela aparece como uma forma de resolver o problema que estava ocorrendo por conta da obrigatoriedade do método francês no ensino, sendo que o método francês não vai apresentar a dança nas suas páginas, né? Apenas apresenta uma parte onde vai falar sobre a educação física feminina, vai tratar da educação física feminina e vai dizer que as práticas que devem estar inseridas para as mulheres precisam ser leves, né? Precisam ser práticas que principalmente protejam a região do abdômen, porque eles acreditavam muito que existia essa necessidade de resguardar o abdômen da mulher para garantir a procriação, né? Então, formar sujeitos fortes para a proteção da pátria. Então, vamos ver que temos uma forte preocupação com a capacidade da mulher de gerar filhos. Isso a gente vai ver mais à frente, numa imagem que eu trouxe, que fica bem nítido essa preocupação dos autores. Também vamos perceber uma divisão entre dança infantil, dança feminina e dança masculina. Eles não vão falar dessa forma, foi uma forma que eu coloquei, mas eles vão claramente dividir essa dança, entendendo que até os 7 anos de idade, isso indo de acordo com o que está proposto no método francês. O método francês vai falar que até os 7 anos de idade, as crianças do sexo feminino e sexo masculino podem praticar as atividades juntas, mas a partir dos 8 anos de idade, as mulheres, por terem necessidades específicas, né, principalmente essa questão da procriação, da menstruação, por exemplo, né, questões mais específicas da feminilidade, essas mulheres vão precisar de uma educação física diferente dos homens, para garantir que elas não sofram nenhum tipo de prejuízo nas práticas. Então, vamos ter a dança infantil, né, então voltada para as crianças misturadas, sexo feminino e sexo feminino juntos. Dança feminina, a partir dos 8 anos de idade, voltada para a mulher, para essa questão da feminidade, para formação da beleza, né? Para poder preparar a mulher para a maternidade, para poder desenvolver a graça, a postura, né? Tudo aquilo que eles entendiam que era importante para o desenvolvimento de uma mulher naquele período. E dança masculina, nós vamos ver que era voltada mais para a questão do trabalho, principalmente trabalho em fábricas, e para a questão da guerra também. Também vamos perceber as danças regionais e folclóricas como conteúdos de ensino mais defendido, principalmente por conta, acreditamos, né, dessa questão da nacionalidade, de formação de um espírito patriótico. E vamos perceber novamente uma influência norte-americana nessa cultura que está se formando para a educação física. Também vamos ver mais à frente no exemplo que eu trouxe. Aqui, a primeira figura que eu trago é uma dançarina interpretando uma dança oriental. Aqui nós podemos ver claramente como nós temos a questão da ideia da preservação do abdômen muito trabalhada. A dançarina está executando movimentos, né, de inclinação. E aqui a ideia de que o abdômen é a parte essencial da mulher que precisa ser resguardada. É até interessante, a gente traz no texto, que isso vai se assemelhar muito a uma teoria que circulou, né, em alguns períodos atrás, chamada teoria do útero errante, né, que eles acreditavam que o útero era um animal que circulava, era um animal vivo dentro da mulher, que circulava e poderia se locomover para a cabeça, para o pé, para o joelho, e para onde ele se locomovesse, a mulher sentiria dores, né, passaria mal. Então, a gente percebe que existe uma ideia muito parecida, principalmente na questão de proteger o abdômen, né? Entendendo que a prática de uma educação física mais rigorosa poderia prejudicar a capacidade da mulher de gerar filhos, que era, naquele período, o principal dever de uma mulher. Aqui eu trago 3 fotos que vão mostrar basicamente a divisão que existia, que eu falei mais lá atrás, entre uma educação física, dança, para crianças, onde nós temos sexos misturados, então meninas e meninos poderiam praticar a dança juntos. Essa dança era mais parecida com uma brincadeira, né? Eram mais jogos dançantes. E aqui a divisão entre uma dança masculina em cima e uma dança feminina embaixo. Nós podemos perceber que a dança de cima
os alunos nem sequer parecem que estão dançando, né? Parece que estão executando atividades de uma fábrica, trabalhando, né? Exercitando exercícios laborais mesmo do que dançando. Então, a gente percebe que existia essa ideia de que para os meninos a dança serviria para preparar para o exercício de profissões futuras, né? Trabalho nas fábricas e etc. E para as mulheres, aqui a gente pode perceber toda a questão da graça, da feminilidade, da postura, né? Muito trabalhada aqui para a mulher. Então, tínhamos essa divisão. Aqui eu trouxe a figura do artigo Bailado das Neves. É um dos artigos que eu falei, existiam 8 artigos que não tinham autoria sinalizada e que traziam transcrições como essa de dança, onde traziam a partitura musical e a descrição da dança logo em seguida. E aí eu trouxe aqui uma citação da Erika Niense, uma autora americana, que eu encontrei, o livro dela, muito interessante, que me ajudou a pensar a circulação e a construção de uma cultura da dança folclórica aqui no Brasil. No caso, no livro dela, ela vai falar sobre como a dança folclórica explodiu como um fenômeno na América do Norte, nos Estados Unidos, especificamente. E aqui ela vai falar, nessa citação do livro dela, que os primeiros manuais de dança folclórica geralmente descreviam danças passo a passo, em uma página, com a música correspondente disposta para piano na próxima página. Como podemos observar, muito parecido com o modelo apresentado nas revistas de educação física brasileiras. Considerações parciais desse capítulo, então. Primeiro, a dança inicialmente foi indicada para a mulher, com o objetivo de suprir uma carência que existia no método francês de práticas voltadas para a mulher, para o cultivo da feminilidade, entendendo que a partir dos 8 anos essa mulher precisaria de práticas mais específicas que pudessem resguardar a região, principalmente do abdômen. Percebemos que médicos e instrutores de educação física norte-americanos eram as vozes autorizadas naquele período, né? Isso a gente pode perceber nas referências que são citadas pelos autores brasileiros, né? Percebemos também uma recuperação da essência, a ideia da recuperação da essência da dança por meio da cultura, principalmente a folclórica. Então, a ideia de que as danças regionais poderiam resgatar essa essência da dança que teria sido perdida, teria sido degenerada por meio do tempo. Também percebemos a dança para crianças, né, dividida entre dança infantil, dança para mulheres e dança para homens, né, como eu falei novamente, pensando aí essa ideia, nós acreditamos, né, tendo como referência o método francês. Então, uma dança a partir dos 8 anos, dividida entre dança feminina e dança masculina. E percebemos também a circulação da dança social e dança moderna como propostas educativas, apesar de aparecerem poucas vezes, mas que estavam ali sendo difundidas e possivelmente os autores buscavam também inseri-las no contexto educacional. Considerações finais. Bom, nós buscamos, então, responder às questões apresentadas inicialmente, né? Então, uma questão que foi apresentada lá no início da minha apresentação por que a dança era um conteúdo relegado, né? Ainda é um conteúdo relegado na educação física? Porque ela tende a ficar em segundo plano na educação física. Bom, nós acreditamos, por meio da análise, né, dos textos que encontramos, que foi porque, historicamente, como podemos perceber, a dança, foram atribuídas algumas questões de degeneração, né? Então, a dança era entendida como uma prática que tinha sido degenerada, que trazia a questão da sensualidade, do erotismo e do pecado, e que precisaria, então, ser resgatada. Uma outra questão que nós trouxemos inicialmente é por que a dança tende a aparecer na escola somente em momentos de comemoração, em festas, né, comemorativas, e nós percebemos que isso se deve ao fato de que lá no início, como nós percebemos, no início da sua inserção no campo escolar, a dança era associada a questões relacionadas ao folclore, justamente para tentar resgatar essa dança que teria sido degenerada no seu passado, com tradições relacionadas às práticas populares e ao patriotismo, né, a ideia do nacionalismo. Em que momento ela passou a ser entendida, então, como um conteúdo da educação física? Nós percebemos que foi a partir do final do século XIX, né, onde, então, nós começamos a perceber
a defesa de práticas de dança como uma forma de propor uma educação física diferente, principalmente para as mulheres, e também as danças regionais como uma prática formativa para os jovens que estavam sendo formados naquele período, com um tom de nacionalismo. Novamente, a divisão entre dança infantil, dança feminina e dança masculina, de acordo com o que estava estabelecido no regulamento número 7. Percebemos também que a função que ela tinha na formação de professores era uma função muito definida de demarcação de gênero, de falar que tais conteúdos eram para as mulheres, tais conteúdos eram para os homens, porque eles eram diferentes. Divisão de conteúdos de ensino para o masculino e feminino como uma tradição instaurada no final do século XIX e início do século XX, como nós percebemos. Também percebemos o protagonismo da Revista de Educação Física com PHY, que teve 18 trabalhos publicados, se configurando, então, como autoridade, o impresso mais autoritário no período em relação à dança. Percebemos as danças regionais como um conteúdo mais discutido, com 21 produções, provavelmente por conta dessa questão do nacionalismo e da valorização do folclore que existia naquele período. Um forte consumo de trabalhos e livros de origem norte-americana, percebidos tanto na tradução de artigos que eram publicados principalmente na EP, né, como também nas referências que eram apresentadas pelos demais autores, não só da EP, mas de outras revistas, que traziam como referência autores norte-americanos, livros, artigos de autores norte-americanos e transcrições de dança também norte-americanas. Percebemos que Maria Helena Pasbit de Sá e Arp era autoridade no período, com 6 trabalhos publicados. Percebemos que atribuía-se à dança uma representação, inicialmente, ligada a uma origem ancestral. Também é interessante ressaltar que os autores que buscavam falar sobre a dança e narrar uma história para a dança não apresentavam fontes documentais que pudessem dar credibilidade, utilizando, pelo menos pelo que percebemos, uma filosofia da história, né? Então, desapegada de fontes documentais, mas pensada sobre aquilo que poderia ter acontecido, numa visão muito romântica sobre a dança, assim como a visão de Rousseau, que eles, inclusive, vão apresentar, né, esses autores vão trazer Rousseau como referência. Percebemos a preferência pelas danças regionais e folclóricas. Percebemos também, isso é um ponto interessante, a Grécia Antiga como lugar ou período de ápice da dança. Então, para os autores, na Grécia, a dança teria atingido o seu ápice, né? Então, eles prezavam muito por essa educação moral que a Grécia oferecia antigamente. E isso a gente percebe também por meio da própria análise da materialidade dos impressos, que apresentavam muito representações de gregos, né, nas revistas, nas capas, nos artigos, muitas vezes que nem sequer tinham relação com o conteúdo que era tratado no artigo apresentado. Por fim, percebemos 4 categorias nesses textos, nós dividimos dessa forma. Primeiro, uma romântica, né, que defendia que a dança tinha uma essência e que precisaria ser resgatada. Uma moralista, que dizia que a dança tinha sido degenerada, então sofrendo uma modificação, principalmente pela ação do homem, né? Então, existia uma dança que poderia ser ensinada e uma dança que não poderia, uma visão muito moralista, que fazia um juízo de valor da dança. Uma visão utilitarista, né? Pensando a dança como uma forma de propagar determinadas ideias, de formar determinados cidadãos com determinadas atitudes e características, e compensatória como uma forma de substituir e de apresentar uma alternativa ao método francês, que não trazia a dança como um conteúdo. Por fim, trazemos nossas intenções de pesquisas futuras, né? Como eu falei, a ideia inicial era trabalhar com arquivo permanente, mas por conta do contato com esses impressos e com esses artigos, que apesar de serem só 36, se mostraram muito interessantes, né? Mostraram que tinham discussões muito relevantes e aprofundadas, nós decidimos, então, focar nesses artigos e focar na imprensa periódica e deixar esse trabalho do arquivo permanente para o doutorado. Então, essa é a ideia, né? Se Deus quiser. Então, nós destacamos a potencialidade das fontes a serem exploradas ainda, né? Fontes primárias,
do arquivo permanente do CEFD da UF. E destacamos também uma possibilidade que nós encontramos por perceber uma forte influência do americanismo nos discursos que estavam sendo desenvolvidos nos impressos, a possibilidade, né, de recuar até o final do século XIX e entender a relação entre o Brasil e os Estados Unidos na divulgação dessas propostas de danças que vinham dos Estados Unidos, como nós percebemos, principalmente no estudo da Érica Nielsen. Aqui as referências, trabalhos que foram publicados de 2010 a 2020, e obrigada.